voltamos, meus amores, voltamos. Quero mandar um abraço a todo mundo que está sintonizando a gente. Brigadinho, tá? A gente vai te fazendo companhia nessa noite de quarta-feira. Espero que você esteja bem, de bem com a vida, em paz com você, com seus familiares. Muito grato pelo dia que você viveu hoje, porque é a única coisa que, na verdade, a gente tem, né? Ontem já foi, amanhã é uma incerteza, então a gente tem agora, este momento, para viver bem, para dizer que a gente ama, para dizer para aquela pessoa que ela é importante, para pedir perdão, se você acha que precisa pedir perdão para alguém, para perdoar alguém, que é uma arte saber perdoar. Então, este é o momento, viu? Quarta-feira, é este o momento que você tem para fazer essas coisas, porque amanhã pode não existir mais, tá certo? Quero te fazer companhia e levar coisas boas para dentro da sua casa. Tem uma matéria bem legal que a gente vai assistir agora, é uma diversão. Diz a Silvinha que é um carrinho de rolimã moderno. Carrinho de rolimã eu adorava, gente. O que eu brinquei de carrinho de rolimã, o que eu ganhei de bronca do meu pai porque estragava a calçada na frente de casa, porque fazia buraquinho, né? Ai, mas eu amava aquilo de um jeito, gente. Pena que as nossas crianças já brincam tão pouco hoje em dia com essas coisas, né? A matéria que a gente tem agora é pura diversão. Então, esse negócio que a Silvinha fala que é um carrinho de rolimã moderno, chama Drift Trike. É isso? Oh, por que não foi eu que fui gravar para andar nele? Eu ia adorar esse negócio. Vamos ver a matéria, gente? É hora, então, de muita diversão. Libera. Nem o tempo fechado afastou os praticantes e os admiradores do Drift Trike neste fim de semana. Um show de manobras radicais encheu os olhos de quem compareceu no Alto da Paraná na tarde deste domingo. O esporte, que é praticado em Umuarama há 2 anos, consiste em descer as ruas com uma espécie de triciclo. Carlos é um dos primeiros praticantes de trike na cidade e conta como conheceu o esporte. Conheci através da internet, olhando o esporte, tudo. Aí eu falei para minha esposa que eu ia fazer um. Aí quando eu comecei era só eu aqui em Umuarama. Aí eu conheci o Eloy, que não está presente aqui. Aí só era eu e ele que andava. Aí foi crescendo. O povo veio ver como que é o esporte, tudinho. Aí tá aí, essa galera aí. E eu vim aqui, participei da brincadeira, gostei, fiz um carrinho, já tô há 8 meses aqui já. Brincando e se divertindo e levando a brincadeira à frente. Uma mistura de bicicleta, rodas de karts encapadas com cano de PVC e bancos de sucata de ônibus são suficientes para montar um triciclo. Mas não tem limites para a criatividade. Este banco, por exemplo, foi feito com restos de máquina de lavar. Cada veículo pode custar cerca de 200 a 450 reais. Pesquisei na internet para me fazer, porque foi difícil. Para fazer a rodinha atrás foi difícil fazer. Aí eu fui pesquisando, levei 1 mês mais ou menos para poder fazer o primeiro. O esporte que surgiu nos Estados Unidos ganha cada vez mais espaço. Só que em Umuarama já são quase 50 participantes. Não tem idade para a prática do esporte. E para quem pensa que ele é uso exclusivo dos homens, está enganado. Com certeza, tem uma criança de 3 anos que desce no meu colo aqui. Estou esperando meu neto para vir para cá também, para descer comigo, tem 6 meses. Tem meu filho de 9 anos e tem minha esposa que desce também, entendeu? E tem uma senhora de 64 anos. Que brinca aqui, que é a mãe do César. É para mulher também, apesar que já teve mais meninas que participavam. Antes de eu participar, eu fiquei sabendo, há 1 ano atrás, só que elas desistiram. E você pretende continuar firme e forte? É que, na verdade, meu filho participa, daí eu dou umas voltinhas quando eu trago ele. Se para descer todo o santo ajuda, para subir, os praticantes precisam de uma mãozinha extra. E para que corra tudo certo, o capacete é indispensável. Tem que ter no começo, que é difícil. Cair assim, rala bastante. Aí, no caso, quando começa alguém, é obrigado a usar cotoveleira, capacete, equipamento de segurança mesmo. Para poder fazer o esporte, senão se cair, rala bastante. É gostoso. Tem que aproveitar bastante.
Ai, que bacana, né, gente? A Nina se esbaldou, hein, Nina? Adoro, hein? A Nina viajou, entrou, mergulhou de cabeça na matéria. Muito legal mesmo. Agora, a próxima, eu quero fazer dessa aí, viu, gente? Se a Nina quiser, eu vou com ela, Nina. Aí vai nós duas, a gente faz uma especial, grande, enorme, e passeia, e rala o joelho, e cai. E cai, depois vai pro hospital. Muito legal, show de bola, show de bola. Gente, lembra o assunto? Que eu falei que o programa também tem assunto interessante, não é verdade? Informativo, que vai ajudar você a esclarecer alguma dúvida? Pois é, eu estou aqui, gente, com a doutora Janaína Feliciano. Ela é advogada e ela vem para falar conosco sobre causas trabalhistas, direitos e deveres que todos devemos conhecer. Venha para cá, doutora Janaína. Que prazer receber. Como vai? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Prazer em recebê-la. Fica à vontade. Obrigada. Vamos sentar para conversar um bocadinho a respeito de direitos trabalhistas. Nem todos os trabalhadores sabem de todos os direitos que têm, não é verdade? Exatamente. A desinformação ainda é muito grande, né? E quanto mais o trabalhador que deveria saber todos os seus direitos e deveres também, né? Não só direitos. Claro, claro. Mas como é que é? Eles têm mais, sabem mais dos direitos ou dos deveres? Como é que eles se... Com certeza mais dos direitos. Mais dos direitos? Mas existem deveres também. Tá, mas ainda tem trabalhadores que, na hora que precisa de uma justiça trabalhista, por exemplo, vai lá totalmente sem saber o que ele exatamente. pode fazer naquele momento. Tanto que, antigamente, para você ter acesso à justiça, o trabalhador, ele poderia ter o acesso diretamente. Hoje em dia, praticamente é zero o número de trabalhadores que chegam à Justiça do Trabalho sem antes contratar um advogado. Porque são muitos melindres, muitas leis, detalhes, e você tem que saber manusear com cada tipo de recurso. E a pessoa que não fez a faculdade de Direito, que não é um advogado, ela pode... tropeçar, não que não vá conseguir, claro que consegue, mas ela pode tropeçar. Por isso, o advogado é importante nessa hora, sim, principalmente para poder observar todos os direitos do trabalhador. A doutora Janaína, ela é advogada com especialista em causas trabalhistas, é isso? Então deve atender muitos trabalhadores. Com certeza. Qual que é a principal causa? O principal descontentamento que um trabalhador tem ao procurar um advogado? Principal, horas extras. Horas extras? Horas extras. Porque o patrão gosta de... A maioria reclama. Quase que 95% das causas contém o pedido de horas extras dentro da ação. Ou porque chega muito cedo, tem que começar antes do horário proposto no contrato, ou porque o horário de almoço é diminuído, ou porque no sábado acaba trabalhando as 44 horas semanais e mais o sábado, e aí foge do que diz a CLT. Não entra? Não, ele entra sim. Ele entra? Só que a nossa lei diz que nosso horário normal é de 44 horas semanais. Certo. Então, de segunda a sexta, se você já cumpriu essas 44... automaticamente no sábado. Daí seria hora extra. Aí seria a hora extra. E o patrão geralmente não quer pagar essas horas extras. Muito difícil. E agora com o banco de horas, né? Acaba dando uma certa confusão o entendimento do banco de horas, porque o funcionário acaba perdendo o prazo de retirar e acaba ficando tanto sem as horas extras como alguns dias de folga que o banco de horas podia proporcionar. Tá, então a maior reclamação do trabalhador é a falta de cumprimento com as horas extras. Sim, com certeza. Trabalhar mais do que deveria e receber menos do que... Do que deveria. Do que deveria. E o patrão, se deixar, ele enrola o empregado? Como é que é? Não todos, não todos. Na verdade, são muitas leis hoje em dia. Sim, as pessoas estão mais conscientes, né? E da mesma forma que tem o bom patrão e tem um bom empregado, tem o mau patrão e o mau empregado. Isso é do caráter de cada um. Mas a reclamação, eu falei, 95% é essa reclamação. Nem sempre procede. Às vezes o empregado, ele acha que teria direito a uma certa situação, mas não tem. Porque não é só a lei, são as convenções coletivas que vão reger cada região, cada espécie como vocês aqui, jornalismo, então vocês têm um sindicato próprio de vocês, certo, que tem uma convenção coletiva que é tida como lei também. Então, de repente, nessa convenção dos jornalistas,
Ali está escrito que vocês têm um horário diferenciado, com minutos a mais ou a menos. Então, isso é lei. É a partir do momento que se assina essa convenção coletiva. Daí o empregado, ele ouve, que são, no exemplo das 44 horas semanais, que é a lei, só que ali está um pouquinho diferente. Ele fala, não, então meu direito é aquele. Não, na verdade, o sindicato dele acabou por optar por aquele horário, 12 por 36, por exemplo. Eu entendo. Quando pedir um atestado médico e quanto... Eu vou fazer perguntas bem rotineiras, que às vezes você não sabe, né? Às vezes tanta gente está me assistindo, às vezes é lesado no trabalho, ou não, às vezes não é, mas também não sabe. Né? Quando pedir, quantos dias de atestado médico, a partir de quando que tem que fazer uma licença, como é que é isso? Atestado médico, quem define a quantia de dias é o médico pela problemática da pessoa. Certo. Até o 15º dia de atestado médico, quem paga é o patrão, né? O empregador. A partir do 15º, se a pessoa precisa permanecer afastada do trabalho, aí sim é o INSS, é o chamado auxílio-doença. E por que é tão difícil esse negócio de auxílio-doença? Porque eu vejo tanta gente reclamar, trabalhei a vida inteira, agora que eu preciso de um auxílio-doença, é muito difícil isso. O que acontece? O INSS, ele entende que a pessoa, eles têm um parâmetro para esse problema causa afastamento, esse problema não causa. Pode ser que o médico do trabalhador entendeu que ele necessitasse de alguns dias a mais por um problema de coluna, por exemplo. E o médico do INSS entende que aquela pessoa não tem um problema tão grave de coluna que ela deve continuar trabalhando. Esse é o principal problema. Essa divergência, esses parâmetros que o INSS segue, que às vezes é tão difícil de se comparar com o padrão de um médico que atendeu o trabalhador. Doutora Janaína, me falaram assim uma vez, que o empregado nunca perde uma causa. Não. Que quando entra para a briga, já vai com a certeza de que o empregado vai ganhar. Ele vai ganhar se ele tiver razão. Com certeza. É isso? Ele vai ganhar se tiver razão. Porque tem gente que já entra com uma ação trabalhista, vou ganhar porque o empregado vai ter que ganhar. Não, de forma alguma. Não. Isso Por não isso existe, nós temos então. o judiciário. São juízes, promotores e serventuários, todos preparados para observar esse tipo de coisa. Cada fato deve ser provado também. Não é chegar, entrar, fazer um pedido e simplesmente ser indenizado por sua alegação. Não, você deve provar. O empregador ele tem que provar que aquilo aconteceu. Na verdade, funciona um pouquinho diferente. Quando é empresa, é o empregador que deve fazer a maioria das provas. É o empregador que deve provar horário, quantos dias trabalhados. Mesmo assim, de algum lugar tem que vir a prova que comprove a alegação do autor do caso, que seria o empregador. Não é entrar e levar. Não é entrar e levar, não é? Não, isso pode ter acontecido num passado muito distante, quando as leis ainda não estavam definidas, mas agora não. Certo. O que é uma demissão por causa justa, doutora Janaína? A demissão por justa causa é quando o empregador ele sofreu algum... o empregado não cumpriu com todos os seus deveres. Um exemplo, que é... Um exemplo. O que seria um muito dever comum. não cumprido que dá a demissão por justa causa? A demissão por justa causa. O empregado, assiduamente, não uma vez só, mais de uma vez, ele chegou no trabalho embriagado. Ou com aquela ressaca que não consegue fazer absolutamente nada. Entrou às 8, mas bebeu até às 6. Então, se isso for assíduo, se acontecer sempre o patrão pedindo, olha, fulano, você não pode vir trabalhar alcoolizado, você não pode chegar nesse estado. Depois de algumas vezes, 3 advertências, o patrão ele vai poder, sim, mandar o funcionário embora, que é o famoso mandado embora, que é a demissão por justa causa. Sem onde direito o empregado a nada. Ele só teria direito ao saldo do salário dele, né, o Certo. salário do mês. Ele tem, o que ele perde? O FGTS, aquela multa de 40%. Então, é um cálculo diferenciado para quem é
mandado por justa causa. Certo. E quando o funcionário vai embora, quando o funcionário quer receber o fundo de garantia, você falou desse fundo de garantia, eu me lembrei que a gente depara com um problema como esse sempre. O funcionário paga, porque quando o patrão paga o teu salário, já é descontado Sim. Todos os encargos. Esse valor é depositado na conta. Aí, isso, da Caixa Econômica e tudo mais. Isso. Aí o funcionário vai lá e olha e vê que não tem um tostão do seu dinheiro lá. O que fazer num momento como esse? Ação trabalhista. Porque tem muitos assim, eu acho que você deve também se Sim, deparar acontece bastante, Por infelizmente. Por que o empregado, que o patrão não deposita? Não é melhor para ele depositar todo mês? Com toda certeza, é melhor o patrão depositar porque ele deixa de pagar juros, multas e alguns benefícios, empréstimos, o patrão só consegue quando ele está em dia com seus funcionários. Nesse caso, o funcionário ele não tem outra saída, a não ser entrar com uma reclamatória trabalhista, uma ação trabalhista. Aí é uma causa ganha. Normalmente sim, ele está trabalhando, ele tem direito a esse depósito mensal. Se esse depósito não acontece, sim, o juiz com certeza vai pender para o lado que a ação seja positiva para o trabalhador. Certo, são tantas perguntinhas que eu estou fazendo uma atrás da outra, porque eu quero levar Não todas tem as informações problema. que eu tenho aqui, que eu quero para mim e quero para as minhas telespectadoras também. Em que hipótese o empregado pode deixar de comparecer ao trabalho sem prejuízo do seu salário, sem desconto no seu salário? São as faltas justificadas. Normalmente, se você tem uma licença médica ou um atestado médico, que normalmente é de 1 a 3 dias, eles dão aquele atestado de 1 a 15 dias, essas faltas são justificadas. Se você foi chamado para ficar no tribunal de júri, ser jurado, Certo. então você vai ter, no dia seguinte, a sua falta justificada. Certo. Se você casa, você tem um período de falta justificada. Se falece alguns membros mais próximos da família, também. Por exemplo, um outro motivo é o casamento. Então, você pode tirar algo, né? Você tem uma falta justificada quando você se casa. Faltou no trabalho, não justificou, simplesmente faltou, o patrão pode descontar o dia de trabalho do seu salário. Com certeza. E a maioria desconta, Desconta sim. mesmo? Claro que desconta. Tá nem aí, né? A empresa... hora extra é difícil. Não, realmente a empresa precisa, porque imagina se não fosse essas justificativas. O trabalhador não pode, né? Como que ele vai trabalhar quando ele quer? Exatamente. Não, a gente precisa realmente de Exatamente. regras, por isso também deveres do trabalhador, né? Se sofre um acidente de trabalho, a caminho do trabalho, um acidente a caminho do trabalho, que tipo de direito eu tenho, como é que funciona? Quando acontece, você está indo trabalhar e o acidente acontece bem nesse percurso, nesse pedaço entre a tua casa e o teu trabalho, a responsabilidade quanto a médico, hospital, é do empregador. Certo. Daí, caminho do trabalho, então, aconteceu um acidente. É claro, não é especificamente, a lei não funciona especificamente de um jeito só. Se a pessoa estava no caminho do trabalho, mas desviou, então teria que analisar caso a caso, para saber exatamente o que aconteceu, para ver quem é que tem a responsabilidade. Certinho. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar daqui a pouco para continuar, então, a nossa conversa sobre Ok. direitos e deveres trabalhistas, já com a doutora Janaína. Essa chamada lista negra, ela não pode ser feita. Se um trabalhador entrou ou deixou de entrar com essa ação trabalhista, isso é um direito